quê? Trabalhar noções preliminares de biodireito, trabalhar o conceito de biodireito e trabalhar os princípios de biodireito, tá bom? Hoje nossa aula vai ser uma aula mais, para a gente anotar algumas coisas, uma aula mais escrita, tá ok? Uma aula mais teórica, mas que vocês precisam registrar aí algumas coisas, tá bom? Então, vou editar algumas coisas para vocês, para a gente poder avançar e chegar. Nós vamos ter aulas aqui mais práticas, em que nós vamos trabalhar, bom dia, Amanda, nós vamos trabalhar os votos, então serão aulas mais práticas, e vamos ter sempre esse misto, né? Algumas mais teóricas e algumas aulas mais práticas, porque vamos nos debruçar sobre os votos e decisões que tomaram os ministros do Supremo em temas importantes que têm a ver com o biodireito, tá bom? Mas hoje é uma das aulas em que a gente escreve um pouco mais, porque é inicial, precisamos ter uma ideia do que é o biodireito, para a gente poder, quando chegar na prática, ter uma noção do que nós estamos tratando. Importante, então, iniciando, então, falando, então, noções preliminares aí sobre biodireito. Para a gente entender biodireito, tentar conceituar, é importante primeiro entender o que é bioética, porque na realidade biodireito e bioética se confundem, se conjugam. Na realidade, praticamente se constroem, se fundem, criando o biodireito. Então, o biodireito tem uma íntima, uma próxima ligação com a bioética. E para entender bioética, primeiro eu preciso entender o que é ética, né? Eu só consigo entender o que é bioética entendendo o que é ética. E partimos então dessa primeira elaboração. O que seria ética? Vou falar um pouco aqui, depois eu dito para vocês construírem um caderno aí, tá bom? Teria um caderno com algumas informações. Então, vou rapidamente falando, depois eu, de maneira pausada, dito aquilo que é o principal, aquilo que for primordial para vocês anotarem aí, tá? Bom, ética é uma palavra que tem vários sentidos. Aqui é importante registrar que nós temos termos que, quando vamos buscar no dicionário a sua compreensão, o seu significado, ele se desdobra muitas vezes em 10, 14, tem palavras com 14 possibilidades, né? Palavras com a ideia, muitas vezes, numérica, filosófica, sociológica, antropológica, tá certo? Então, nem sempre uma palavra tem significado único. Muitas delas têm vários, né, são multifacetadas. E ética é uma dessas palavras que consegue buscar pelo menos umas 3, 4 compreensões diferenciadas. Mas, basicamente, ética é uma palavra grega, que vem do grego, que significa ethos, que dá a ideia de caráter, de conduta, né? Tem a ver com a nossa posição pessoal frente ao mundo e frente a nós mesmos, né? Muito interessante nesse aspecto da ética lembrar aqui para vocês sobre um livro muito interessante, possivelmente o primeiro livro que vai trabalhar essa questão da conduta e do caráter humano. É um livro escrito por Aristóteles, que significa Ética a Nicômano. Na realidade, Aristóteles está preocupado com seu filho, né, com a sua desenvoltura futura, com a sua felicidade, por que não dizer? É um tema em que Aristóteles vai trabalhar bastante a felicidade. E ele está preocupado. Então, na verdade, é um livro que se desdobra em 10 outros livros, né? Você tem 10 outros dentro de um único livro, e ele vai trabalhar, toda a tônica que ele vai trabalhar ali é sobre essa conduta e essa busca do ser humano
pela felicidade. Isso porque está preocupado com a vida futura do seu filho. E ali Aristóteles vai trazer um conjunto de reflexões sobre ética e também sobre felicidade. A gente poderia, partindo para uma conclusão, dizer que ética, então, é um estabelecimento de conduta humana em que a pessoa tem acerca de si e acerca da sociedade, buscando sempre o bem. Então, refazendo, poderíamos afirmar, então, num segundo momento, a ética, então, são conjuntos de conduta humanas em que a pessoa busca o bem para si e para o coletivo, para a sociedade. Sim, ética tem a ver com essa postura, com essa minha postura, em que eu busco o bem para mim e busco o bem para a sociedade. Bom, veja, aqui então, para a gente quebrar o gelo nessa manhã, são 7h38, estamos 24 pessoas. Se ética é um conjunto de condutas humanas das pessoas que buscam o bem de si mesma e da sociedade, o que seria, então, o que diferenciaria vocês que estão no 10º semestre, portanto, já tem um conjunto de compreensões, o que seria, então, Valdirene, a diferença entre ética e lei? Olha, vou 3 pessoas aqui, ó, a Amanda, a Valdirene e o Robson. Digam para mim, queria dialogar com vocês aí, a gente tentar fazer a aula mais interativa aqui, para a gente não ficar só nesse, né? Qual é a leitura? Qual é a diferença da ética para a lei? Eu preciso entender, então, o que é lei, e aí faz um contraponto. Já estou dando a vocês o que é ética, tá certo? O Valdirene está dizendo aqui, ó, a ética ninguém vê, a lei é imposta. O que mais? Esse é o primeiro fragmento, vamos lá. Bom dia, professor. Eu sou mais ágil falando do que escrevendo aqui. Sou meio devagar com isso. Vai lá, Robson, estou te ouvindo. Professor, eu entendo que a lei é um conjunto de normas, né? Que organiza o nosso ordenamento jurídico e dá diretrizes ao povo. E a ética é mais pro lado do caráter, da conduta, né? Do modo de agir da pessoa. Isso fora do âmbito jurídico. Eu creio isso, né? Ok, legal, Robson, boa participação. E aí, Amanda, o que você acha? Então, lembrando o pessoal que está chegando agora, nós estamos fazendo um bate-papo, estão em noções preliminares de biodireito, só que para chegar no conceito de biodireito, nós estamos procurando entender o que é bioética, mas antes da bioética, nós estamos tentando entender o que é ética. E aí, soltei aqui uma indagação para o Robson, para a Amanda e para a Valdirene, de qual é a diferença entre ética e lei, tá certo? A turma está aí no 10º semestre, já tem uma noção. A Valdirene trouxe aqui para nós um fragmento dizendo que ética ninguém vê e a lei é imposta. O Robson, no áudio aqui, trouxe para nós uma diferença entre lei e ética, nesse campo de que a lei está escrita e que a ética está no campo do caráter. E a Amanda está escrevendo aqui: ética é o que norteia os direitos, enquanto o direito regula o limite dos direitos e até onde podemos ir nos nossos atos. Ética é algo individual. Então, legal, gente. Obrigado, Amanda, obrigado, Robson, obrigado, Valdirene. Alguém mais quer contribuir aqui para a gente fechar um raciocínio? Alguém mais? Agora, abrindo geral aqui, agradecendo a participação aqui da Amanda, do Robson e da Valdirene. Ninguém mais? Então, queridos, o que nós precisamos ter claro, as 3 falas aqui, elas vão de encontro, mas eu queria construir o seguinte raciocínio. Veja, enquanto a ética, uma coisa importante que a gente precisa ter, a ética está no campo
das ideias. A ética está no campo interno, tá certo? É o que disseram aqui. A ética, eu não regulo a ética, tá certo? A ética, se eu fosse traçar um paralelo entre o abstrato e o concreto, a ética está no campo abstrato, que antecede, inclusive, o concreto, né? Enquanto enquanto a lei ela está positivada. Veja, ambas são condutas, ambas são formulações de condutas, tanto para si como para a sociedade, né? Então, ambas, Valdirene, quando a gente olha, são condutas. A lei é o regramento. Regra o quê? Condutas humanas. O que posso e o que não posso fazer, ou o que posso fazer, de que forma posso fazer, e se contrariar o que está proibido, sou sancionado. Então, ou seja, o que faz a lei? A lei, ela regula condutas. E a ética? A ética está no campo do meu caráter, do que eu quero de bem para mim e para a sociedade. E aí, quando a gente age de maneira contrária ao que beneficia as pessoas, a sociedade como um todo, veja, não é a pessoa em específico, não é a sala aqui do 10º A, é a sociedade como um todo. Eu olho, a minha atitude é da sociedade como um todo, né? Não é da particularidade, mas é da sociedade como um todo. Então, eu olho para mim e olho para a sociedade. Então, ética é aquela postura, aquela conduta minha perante a sociedade e perante a mim mesmo. Uma está regulamentada, uma está regrada. Uma, eu sou obrigado a obedecer. A lei eu sou obrigado a obedecer, né? Sob pena de não obedecer e sofrer as sanções. A ética está no campo da minha construção de caráter, certo? E veja, ética e moral não são a mesma coisa, né? Enquanto a moral está ligada ao costume, está ligado a um padrão, tá certo? A ética é interno, é aquilo que eu creio que é bom para mim e para a sociedade. E ajo dessa forma, tá certo? Eu chego no supermercado, eu vou à padaria como ontem, dia dos pais, parei para comprar lá um pão de queijo para levar lá para casa do meu pai. Estava lotada a padaria, tá certo? Eu chego, tem um conjunto de pessoas próximas ao caixa. Óbvio que eu sei que aquelas pessoas estão antes de mim. Eu fico ali atrás esperando a minha hora de ser chamado para o caixa. Eu não posso ir direto ao caixa e pagar a minha conta e ir embora. Porque tinham pessoas antes de mim que estavam ali esperando para ser atendidas, né? Então, a fila, eu não preciso regulamentar essa obrigação de esperar aquele que já estava antes de mim para eu ser atendido na sequência, né? Eu não preciso do direito para isso, né? É uma questão moral, de respeito à pessoa que já estava ali, uma questão lógica, até, uma questão até... a gente já nasce com isso, né? Desde pequeno, desde criança, a gente já esboça a moral, a ética, tá certo? Enquanto o direito, dentro da cognição, o direito... Veja, uma criança de 8 anos, o que vale o direito para uma criança de 8 anos? O que vale falar para ela que não pode atravessar a faixa de pedestre quando o farol tiver verde, por exemplo, porque os carros vão estar em movimentação. Preciso explicar, porque se eu não explicar, o direito para ela não tem sentido, tá certo? O que vale o direito para uma criança de 8 anos, por exemplo, o direito imobiliário? O que vai uma criança de 8 anos, o que importa para ela? O direito à educação, por exemplo, para ela é distante, certo? A escola é algo natural para ela, com 8 anos.
né? Não, mas nós sabemos, nós que temos conhecimento, cognição, e principalmente os senhores que já estão no 10º semestre, que o direito à educação é um direito consagrado no texto constitucional. Então, essa criança de 8 anos tem direito à escola. O Estado tem que disponibilizar vagas para essa criança. Se ele não faz, mandado de segurança, enfim, as outras medidas que os senhores já aprenderam aí. Bom, fechando esse tópico, basicamente, bom dia, Eurípides, bom dia. Basicamente, o que é importante entender, o que eu quero que vocês, porque eu estou até agora falando sobre isso, eu quero que vocês lembrem o seguinte: ética é, sobretudo, conduta, mas não a conduta regrada e obrigada pela lei, a conduta interna, em que eu quero o bem para mim e quero o bem para o próximo. Então, eu quero que vocês guardem a figura da conduta. Bom, mas sabedores de que ética nada mais é do que a conduta humana que se busca o bem para si e para a coletividade, né? Eu não quero nem falar terceiros, que fica num âmbito muito individual. É sociedade, é coletividade. Então, o que seria a bioética? Numa linguagem simples, básica, seria a ética da vida. Bioética, ética da vida. Então, mas agora vamos, depois que a gente tornou isso básico, vamos aprofundar esse negócio, né? Não é simplesmente, numa linguagem simples, seria a ética da vida, mas está para além disso, né? Está para além disso. Aqui, quando eu falo de bioética, eu preciso entender duas coisas, tá certo? Depois a gente vai digitar aí, criando para vocês um panorama geral do que nós estamos falando aqui. Digitar. Bioética, que é a ética da vida, ela se divide em dois subgrupos. Um a gente vai chamar de macrobioética e o outro grupo nós vamos chamar de microbioética, tá certo? A macrobioética tem a ver com a ética de maneira lato, de maneira geral, tem a ver com o meio ambiente, tem a ver com o direito ambiental. Então, a macrobioética, a macrovisão do direito, da ética da vida, quando eu coloco ela de maneira geral, eu estou me referindo ao meio ambiente, né? Constituição Federal vai dizer que nós temos direito a um meio ambiente saudável, equilibrado. Então, a macro... Bom dia, Lohane. Então, a macrobioética tem a ver com o meio ambiente, tá certo? Tem a ver com o direito ambiental. E o que é a microbioética? A microbioética nada mais é que uma restrição, é um recorte dentro da macrobioética, tá certo? Então, olha só, aqui na microbioética, eu estou preocupado com as condutas médico-científicos sobre o ser humano. Enquanto a macro, eu olho a vida de maneira geral, a vida planetária, o meio ambiente, a fauna, a flora. Na microbioética, eu me refiro ao ser humano como objeto de pesquisa médico-científica. Então, para você entender o seguinte, imagina que a macrobioética é o Brasil. Olha para o mapa do Brasil. Tá? Quando você pega o mapa do Brasil, você diz, a macrobioética é o Brasil. E o que é a microbioética? É o estado de São Paulo. Então, a microbioética é uma parcela da macro. Mas eu vou estudar a microbioética de maneira separada, porque ela especificamente vai tratar do ser humano, principalmente o ser humano como objeto médico-científico. É aqui que me interessa, tá certo? Porque é aqui que eu vou estudar
o ser humano sendo utilizado como mecanismo para a melhora da ciência, para vacinas, para encontrar antídotos, o desenvolvimento do DNA, para alcançar cura para doenças incuráveis até aqui, AIDS, câncer, etc. O ser humano precisa ser utilizado como mecanismo para alcançar essas curas. Mas veja, ao utilizar o ser humano, eu preciso ter respeito a determinados regramentos, para não romper com princípios básicos de proteção da vida. Então, todas essas questões que circundam, então, a células in vitro, a questão da multiplicação de células, a questão da criação do ser humano em laboratório, enfim, todas essas questões que envolvem o ser humano, a vida humana, precisa para que não haja para que não haja dissabores, para que não haja abusos, para que não hajam desvios, certo? Porque o bem é a vida. E aqui, repare que a preocupação ética e veja, tá cortando, Márcia? Deixa eu ver aqui. O sinal aqui tá ok. Legal, vou continuar aqui. Então, o que eu quero fazer um parênteses aqui? A preocupação, isso aqui não esquecer, hein? A preocupação do biodireito é com o ser, não é com o ser irracional. Seja animal, seja plantas, tá certo? A preocupação do biodireito é com o ser humano. É aqui que o direito busca atender, salvaguardar a vida humana, não é a vida animal. Então, Ana, eu não estou entendendo, porque a minha internet está normal, galera. Tô aqui. Só a Ana não está ruim? Como é que tá aí? Tá, vou sair e vou entrar de novo, tá bom? Segura aí, segura aí. Vou sair e vou entrar de novo. Tranquilo? Legal. Podemos continuar? Então vamos lá. Estava dizendo o seguinte: o que eu quero que vocês guardem aqui é que o biodireito não serve para a vida de outros seres,
que não sejam seres humanos. Então, a vida animal, os animais para alcançar aí, das mais espécies, estão protegidos pelo biodireito? Então, o direito protege a vida humana. Agora, é bom deixar aqui ressaltado que há autores, como, por exemplo, o professor Flávio Martins, que defende de maneira muito árdua, muito aguerrida, a proteção dos direitos dos animais, inclusive colocando aí como direito de quinta geração. É importante entender que no Brasil isso ainda é incipiente, tá certo? Os animais não têm uma defesa no campo jurídico tão aprofundada como tem, por exemplo, vários países da Europa hoje, inclusive Estados Unidos, tá certo? Então, no Brasil, nós não temos ainda entendimento jurisprudencial tão salvaguardador assim do direito dos animais como temos fora do Brasil, tá certo? Bom, vamos prosseguir. Eu definia o que era macro-direito, macrobioética e o que é microbioética. Eu dizia o seguinte: microbioética é uma parcela os animais, estou só vendo aqui o que a Valdirene escreveu. Então, mas aí nós estamos na microbioética, Valdirene, de novo, ó. Macrobioética é o Brasil. A microbioética, tá certo? Nós estamos preocupados com o ser humano. Aqui na microbioética, nós estamos preocupados com o ser humano. Nós vamos entender na sequência, Valdirene, que o que se mistura com o biodireito é a bioética na visão micro, não macro, tá certo? Então, quando eu falo macrobioética, eu falo toda a vida, eu falo da proteção de toda a vida, então da vida do planeta, tá certo? Da vida das florestas, da vida da flora, eu falo da vida de maneira geral. Quando eu desço para a microbioética, está linkada, Bruna, à preocupação do ser humano enquanto experimento médico-científico, tá certo? A microbioética vai surgir exatamente deste momento em que o ser humano é utilizado como objeto de pesquisa científica para a busca de soluções, sejam doenças incuráveis, seja aprimoramento, seja avanço médico-tecnológico. Ou seja, a partir do momento em que a gente junta a medicina e a tecnologia e utiliza o ser humano como objeto de pesquisa, a gente tem a bioética na perspectiva da microbioética, tá certo? Porque nós temos que ter clareza de que bioética é a ética da vida. Então, tudo que tem vida está dentro de uma ética. Por isso que a bioética, na macrobioética, a gente vai olhar a vida como um todo, do planeta, dos seres como um todo. Mas, dentro desse todo, fez-se um recorte. A doutrina fez um recorte e tirou a microbioética, que aí é essa preocupação com o ser humano quando este se coloca na condição de ser utilizado para uma pesquisa científica, médico-científica, tá certo? E aí, então, começam as preocupações, porque como ser humano, ele é detentor de direitos, ele possui vida, e a vida por si só é um bem constitucionalmente protegido. Então, é preciso regular a forma, regular as condutas que são realizadas nessas pesquisas científicas para proteger-se a vida da pessoa que está ali, a vida da pessoa que está ali sendo pesquisada
a lei e se cumpra as questões constitucionais que estão em volta protegendo. Então, eu tenho ética, eu tenho ética que se divide em macro e aqui na bioética, no bioética é que eu vou ter essa questão se confundindo com o biodireito. Se eu tenho a bioética exageros, utilização da vida humana no momento de pesquisa, onde que isso começa a se confundir com o biodireito? Que biodireito seria o direito da vida. Se bioética é da vida, biodireito é o direito. Mas que direito de vida? Tá certo? O que eu posso ter? Onde que eles se correlacionam? Onde eles se correlacionam? Né? Então, a bioética nada mais é do que o conjunto de condutas volta da ação da pessoa enquanto objeto de pesquisa médico-científico. Muito bem. Não está ouvindo nada? Vamos lá? Tá travando muito, professor, o áudio. Que estranho. Então, eu vou para outro local do escritório aqui. Segura aí, galera. Segura aí.
E aí, tudo bem? Então, galera, não estou entendendo, porque você vê, eu saí, entrei, né, a internet está normal, é alguma coisa, não sei. Depois eu passo para a equipe técnica aí da faculdade, porque a Maria está com o microfone ligado, só desligar isso, desligou. Estranho, não entendi. Eu estou na mesma, né, demos aula normal sexta, o microfone está ligado. Bom, legal, vamos continuar, galera? De novo, deixa eu voltar aqui. O seu áudio está ligado. Bom, vamos lá. Vamos lá. Então, dizemos o seguinte, só para a gente não perder aqui, o raciocínio vai e vem, né? Então, essa questão do som eu não estou entendendo. Sexta estava normal, segunda passada estava normal. Sexta eu dei aula estava normal também. Hoje, que está acontecendo isso? Não entendi. Mas vamos lá. Então, bioética, para a gente fechar. Na figura da microbioética. Tem a ver com o quê? Tem a ver com a proteção da pessoa humana. Agora tá bom? Legal, Amanda. Tem a ver com a pessoa do ser humano, tá certo? Enquanto objeto de pesquisa médico-científico, tá certo? Aqui, o que se busca proteger são os abusos em que essas pessoas que se submetem às pesquisas possam ocorrer. E o que seria, então, a bioética e o biodireito? Porque ambos têm uma correlação, se conjugam, né? Coabitam. Enquanto a bioética é a vida, é a ética da vida, o biodireito nada mais é do que o direito da vida. Mas isso é uma fala simplista, precisamos tornar isso mais técnico, né? mais jurídico. Então, o que seria o biodireito? Eu vou pegar conceitos do bioético, fundir com o biodireito e ter um conceito único, último. No primeiro momento, eu poderia estabelecer que o biodireito nada mais é do que a positivação jurídica, das condutas permissivas nas pesquisas médico-científicas. Então, eu torno lei todas aquelas condutas que vão se realizar nas pesquisas científicas, médico-científicas, feitas com os seres humanos. Mas eu posso aprimorar e ampliar esse conceito. E aí eu poderia dizer que biodireito, para além disso, são um conjunto de normas jurídicas que vão alcançar todos as normas, os regulamentos já existentes que tratam das pesquisas médico-científicas em seres humanos. Então, num primeiro momento, é a positivação de uma conduta. No segundo momento, é a abarcação de regras que já existem, que já regulam as condutas. Eu fundo esses dois termos, essas duas ideias, e aí eu consigo construir um conceito único de biodireito.
fundindo essas ideias. Qual seria, então, o conceito de biodireito? Depois, Eurípides, eu estou vendo aqui, depois eu vou editar, tá bom? Fica tranquilo que eu vou editar, estou dando uma ideia geral. Aqui, antes de terminar a aula, aqui, nos 10 minutinhos aqui, a gente dita algumas coisas gerais para vocês. Então, juntando essas duas compreensões de biodireito, então, quais são as duas compreensões? Positivação de condutas, ou então abarcar regras já existentes sobre essas condutas. Como é que eu transformo isso num conceito só? Então, eu posso dizer que biodireito é um conjunto de normas jurídicas porque eu tenho normas médicas, um conjunto de normas jurídicas que regulam as condutas, um conjunto de normas jurídicas que regulam as condutas realizadas em pesquisas médico-científicas com seres humanos, bem como positiva ou estuda a positivação de eventuais condutas realizadas com esses seres humanos. Então, o biodireito, ele busca regular, regrar, positivar as condutas, bem como ele abarca, ele traz, ele coloca num código só as condutas que já estejam regradas. Tá certo? Então, basicamente, me preocupar com as pesquisas que se fazem com os seres humanos. O biodireito vai positivar aquelas condutas. Enquanto a bioética está preocupada com a conduta só, a bioética não fala de regramento. A bioética não está preocupada se aquilo vai se tornar lei ou não, se aquilo vai ter sanção ou não. A bioética está preocupada em que haja uma conduta da melhor forma possível a atender a pessoa e a sociedade. O biodireito quer positivar, o biodireito quer transformar essa conduta em norma, o biodireito quer regrar, o biodireito quer estabelecer padrão para que, se quebrado, quem quebrar seja sancionado. Percebe? Então, eu posso passar no farol vermelho. Posso. Só que aí eu vou pagar a multa em razão de ter, porque está proibido, eu passei, vou pagar a multa. Se eu passei no farol vermelho e atropelei alguém e matei, além de pagar a multa, me responsabilizar administrativamente, vou me responsabilizar criminalmente. Por quê? Porque tirei a vida de alguém. Passei no farol vermelho, vou responder administrativamente, posso perder a carta, vou pagar a multa, vou responder criminalmente, porque eu passei o farol vermelho e matei alguém. E vou responder civilmente, porque essa pessoa que eu matei tinham 3 filhos que dependiam, eram sustentados pelo trabalho dessa pessoa. Eu agora, os meus bens vão ser tirados de mim para poder fazer frente para manter essas crianças que dependiam desse pai ou dessa mãe que eu atropelei no farol. Então, veja, como está tudo regrado, não se trata de passar no farol vermelho uma conduta somente no campo da ética ou no campo da moral. Se trata de direito. Passar no farol vermelho não se trata só de uma conduta ética ou moral. Se trata de direito. Se eu passo no farol vermelho, eu posso ter efeitos, eu posso ter resultados no campo administrativo, no campo penal e no campo civil. Tá certo? Então, não se trata de ética, não se trata de moral, se trata de direito. O biodireito não quer tratar, o biodireito pega a bioética, então positiva a bioética. Olha, o ser humano, a pessoa está num estágio avançado, está no tratamento oncológico, porque está no estado avançado com câncer super fulminante. Então, uma equipe de médicos a procura e fala: olha, fulano, você tem aí 1 mês de vida no máximo, tá certo? Nós estamos desenvolvendo aqui um procedimento, um remédio ou um procedimento que pode acabar com essa doença
e te dar uma sobrevida. A pessoa fala assim, pô, eu topo. Tá, eu topo, mas se não tiver regramento, como é que é esse procedimento? A pessoa vai ser submetida a um tratamento desumano e degradante? Ué, queridos, nós sabemos que existem tratamentos complicadíssimos, que geram muita dor, muito desconforto. Como é que é esse tratamento? Não, então vamos regular esse tratamento. E não pode ficar ao alvedrio, não pode ficar na liberdade do médico, do cientista, do hospital, das pessoas que vão fazer esse tratamento inicial, que ainda não se sabe se tem cura. É tudo um padrão que os caras estão, mas não dá mais para fazer com o animal, tem que fazer com o ser humano. E aí, essa pessoa, ela é, na prática, uma cobaia desse procedimento, tá certo? Porque não tem resultados, não tem ainda elementos para se afirmar que esse tratamento vai salvar-lhe a vida, tá certo? E como é que faz? A pessoa se submete a essa aventura? Não, ela, tanto médico, tanto profissional, a equipe médica, a equipe científica, o hospital, a estrutura hospitalar, todo esse conjunto de pessoas envolvidas no interesse daquela pesquisa, como a própria pessoa que tem interesse, obviamente, porque se a pesquisa der certo, ela vai sobreviver. Todas as pessoas têm interesse, mas aí o direito vem e regula esses interesses, essas condutas, como é que vai ser feito, como é que serão os procedimentos. O direito vem e regula, tá certo? E a parte do direito que cuida disso é chamada de biodireito. Galera, tudo bem até aqui? Legal, legal. Quero então, queria que vocês anotassem algumas coisas aí, rapidão, para a gente entrar em princípios, tá bom? Para a gente entrar em princípios. Lembrando, o pessoal que chegou depois, essa é uma aula mais teórica. Essas 2, 3 primeiras aulas serão mais teóricas, galera. Depois desses conceitos, depois a gente falar os conceitos, falar os princípios, falar a correlação do biodireito com os outros âmbitos do direito, nós vamos entrar na parte mais prática. Aí nós vamos pegar as decisões do Supremo, nós vamos pegar a parte da doutrina, aí vai ser aulas mais práticas, são mais interessantes, tá bom? Essas não é que não sejam interessantes, elas são mais pesadas porque são bastante teóricas. Vamos anotar algumas coisas aí, vamos lá. Anote assim, ó, noções preliminares de biodireito. Noções preliminares de biodireito. Noções preliminares de biodireito. Coloca assim, ó. É importante entender, é importante entender o que é ética, vírgula, o que é bioética, para termos compreensão do que é, biodireito. Ponto. Parágrafo. Ética. Ética é uma palavra grega. Pode repetir, porque cortou de novo. Ética é uma palavra grega. Ética, palavra grega, aspas. Ethos, fecha aspas. Abre aspas. Ethos, com TH, tá bom? Ethos, com TH.
que quer dizer? Que quer dizer? Bom costume. Bom costume. Ou aquele Professor, professor, repete, por gentileza, travou tudo. Bom costume ou... Tá. Ou aquele que tem caráter. Aquele que tem caráter. Ponto na mesma linha. Ética também é uma área, também é uma área da filosofia, que se dedica, a estudar e se dedica a estudar e entender os assuntos morais. Ponto na mesma linha. Ponto na mesma linha. Em termos práticos, a ética é a área da filosofia, a ética é a área da filosofia que estuda as condutas. Professor, antes das condutas, por favor. Travou. É a área da filosofia, e estuda as condutas. A área que estuda as condutas do ser humano em sociedade. Na mesma linha. Ponto na mesma linha. Livro importante. Na mesma linha. Livro importante sobre o tema é o intitulado, abre aspas, tá? Abre aspas. Escreve assim, ó, ética
escrever para vocês aqui, ó. Ética a Nicômaco. Tá aí. Nome esquisito, né? De Aristóteles. Aristóteles. Em que ensina em que ensina que abre aspas, agir com ética, ó, digitei, agir com ética é fundamental para alcançar a felicidade. Fecha aspas, ponto. Parênteses. Agora, parágrafo, na outra linha. Coloca assim, ó, bioética, por uma linha. Escreve assim, de maneira simplista, de maneira simplista. Ética, de maneira simplista. De maneira simplista e poética é a ética da vida. Bioética é a ética da vida. Ponto parágrafo. Não obstante, temos que dividi-la, parágrafo, não obstante, vírgula, temos que dividi-la em macro, bioética, micro, bioética. Macro, ponto na mesma linha. Macrobioética seria a ética que visa
bem, macrobioética seria a ética que visa o bem da vida, em sentido amplo. Macrobioética seria a ética que visa o bem da vida, em sentido amplo. Assim, estaria diretamente ligada ao meio ambiente e ao direito ambiental. Ainda na mesma linha, tá? Na mesma linha. Você coloca assim, ó. Poderíamos. Não, poderíamos, não, podemos concluir Então, que podemos concluir que nesse contexto, qual o contexto? De macrobioética. Podemos concluir que nesse contexto podemos concluir que nesse contexto a bioética seria um modelo de conduta que pudesse ser capaz de trazer o bem ao meio ambiente. Aí você dá um ponto, parágrafo. A gente estava falando sobre macro, vou falar sobre micro. Já a microbioética surge de uma restrição. Estou digitando aqui, vou passar para vocês. A microbioética surge de uma restrição. De uma especificidade
Ó, já a microbioética surge de uma restrição, de uma especificidade da bioética, tá certo? Como um todo. Você pode pôr um ponto e na mesma linha você pode concluir com o seguinte: seria a ética da vida humana. Percebe? Então, a macrobioética é toda, é toda a existência, é a vida do planeta, né? A vida das florestas, da flora, da fauna, das pessoas. A microbioética tira do quer tratar só o ser humano. A bioética na microbioética vai tratar do ser humano, mais precisamente deste como objeto de pesquisa médico-científica. E é exatamente aqui que vão se confundir os dois. Na verdade, se confundir no sentido que eles se completam. O biodireito e a bioética se completam. Eu tenho a conduta de preocupação com a vida, né, eu tenho a preocupação com a ética da vida humana, e eu tenho o regramento, eu tenho essa preocupação transformada em direito. Se conseguiram captar, não? Olha só o que é o biodireito. O biodireito e a bioética estão bem misturados. Como é que é? As mulheres gays são gêmeos univitelinos? Como é que fala? Me ajuda aí, Valdirene. E a gente não conseguiu ouvir o que o senhor falou antes do univitelinos. Oi? Tá travando muito e a gente não conseguiu entender o que o senhor falou antes de uterino. Ah, não, tranquilo, Ana. Eu tô só. Aqui eu parei eu tô só. Vou editar novamente aí o conceito de biodireito. Só voltando aqui nas explicações. Vou voltar a editar aqui. Eu estava dizendo o seguinte: tem os gêmeos como é que são os gêmeos que nascem parecidos? Você tem gêmeos que não são tão parecidos, mas você tem gêmeos que são super parecidos, não é isso? Me ajuda aí, vamos lá, as mulheres podem me ajudar aí, vamos lá. Estou me sentindo só aqui. Univitelinos, do mesmo óvulo. Obrigado, Reginaldo. Legal. Aí a Márcia teve gêmeos, uau! Formados na mesma placenta, legal. Eles são muito parecidos, né? Na minha infância, eu tive dois colegas de colégio que eles eram gêmeos assim. E eles viviam pregando peças, não só em mim, mas em toda a turma. Você nunca sabia que era o Fernando e que era o Fabiano. Eram dois irmãos, Fernando e Fabiano. Você nunca sabia. Era muito difícil. Eles eram muito parecidos. Muito bem. A bioética e o biodireito eles se confundem, certo? Mas o conceito é claro. O conceito é claro. Nós não podemos, em relação ao conceito, nós não temos como não distingui-los, mas eles são muito parecidos. A fusão da bioética com o biodireito vai dar para nós o seguinte enunciado, que eu vou digitar aqui para vocês registrarem aí, tá certo? Vamos lá. Biodireito. O conjunto de leis positivas que visam estabelecer
e visam estabelecer conjunto de leis positivas, que fazem o quê? Estabelece a obrigatoriedade de observância. Observância do quê? Aí, os mandamentos bioéticos. E, ao mesmo tempo, galera, vamos nos debruçar um pouco sobre isso. Biodireito é o conjunto de leis positivas. Conjunto de leis positivas que visam estabelecer a obrigatoriedade de observância dos mandamentos bioéticos e, ao mesmo tempo, é a discussão sobre a adequação, a necessidade de ampliar ou restringir a legislação sobre os mandamentos bioéticos. Então, vamos lá. Quando eu pego e falo biodireito, quando eu falo de conjunto de leis positivas que visa estabelecer a obrigatoriedade de observância, tudo isso aqui é direito. Conjunto de leis positivas que visam estabelecer obrigatoriedade. O que é isso? Isso é lei. O que faz a lei? É a lei que pega uma conduta, transforma ela em regra e obriga o cumprimento, sob pena de uma imposição de uma sanção. Até aqui, biodireito. Até aqui, estamos falando de direito. Conjunto de leis positivas que visam estabelecer de observância, aí sim, dos mandamentos bioéticos. Aqui eu estou falando do bio. Dos mandamentos bioéticos. Tá certo? E quais são os mandamentos bioéticos? Aqueles que regulam a vida humana frente às pesquisas médico-científicas com os seres humanos. Mas, ao mesmo tempo em que o biodireito é isso, ele também é uma discussão acerca de ampliação ou restrição dessas normas. Então, o que é o biodireito? A gente consegue... Como é que a gente... Vamos lá, agora mais um exercício para a gente ir fechando aqui o nosso encontro hoje. Como é que eu sintetizo esse conceito que eu dei para vocês? Eu quero a sugestão de vocês. Ó, eu dei para vocês o conceito macro, tá aqui. Isso é biodireito. Como é que vocês sintetizam isso daqui que a gente acabou de escrever aí? Ó, Carolina, a Cristina e a Eurípides. Como é que vocês concluem? Como é que vocês sintetizam para mim? Carolina, Cristina e Eurípides. Vamos lá, me ajudem aí. Como é que vocês sintetizam? Legal, Valdirene. Vamos lá. O que mais?
E aí, galera? Cristina, Carolina, e aí? Eu tô vendo a Eurípides digitando aqui. A Carolina e a Cristina estão aqui na sala ou não? Os nomes estão aparecendo para mim, mas as pessoas estão aqui conectadas? Então, a pergunta, Cristina e Carolina. Carolina está? Então, Cristina e Carolina, estou dizendo o seguinte, eu já dei para vocês aqui um conceito de biodireito. Eu gostaria que vocês sintetizassem para mim, assim como fez a Eurípides e a Valdirene. A Eurípides e aí, Carolina e Cristina. Um conceito para vocês, está escrito, eu só quero uma síntese. Simples fazer. E aí, galera? Vocês estão no curso de Direito, estou pedindo uma coisa simples, tá certo? A Eurípides já colocou 2 vezes a Carolina e a Cristina aqui, não estou vendo nada. E aí? Galera, vocês são os 10º, só pedi uma simples, uma coisa, estou pedindo só para vocês darem uma síntese. Vamos lá. Bom, legal. Veja, no próximo semestre, vocês estarão no mercado de trabalho, né, na área do direito. Então, a advocacia, o que vai prestar concurso, é difícil. Esse é o primeiro passo que vocês podem se deparar, com certeza, porque para qualquer magistratura e alguns concursos é preciso de prática jurídica, né? E um conjunto de outros concursos estão aderindo a essa iniciativa. Degrau, pensando em concurso de magistratura, promotoria, enfim, a advocacia passa a ser o primeiro grau. Então, a vida é muito dura aqui fora, galera. Precisamos entender. Vocês estão no 10º semestre, vocês estão aí no mercado. São coisas simples, ó. Dei um conceito e sobre ele pedir uma síntese. Só isso, tá bom? Não tem, né, não tem mais, não dá para ter mais timidez, vergonha, ou, né, nós temos que, 10º semestre, vocês estão praticamente formados, tá certo? Vigilância quando tem uma discussão.
A Eurípides disse, olha, é a norma que orienta a conduta médico-científica com relação ao sistema como um todo e com relação ao ser humano. Depois a Eurípides melhorou, dizendo o seguinte, o biodireito trata especificamente das normas com relação ao ser humano nos estudos médicos científicos. A Carolina vai dizer, é encontrar um meio termo, uma harmonia entre a aplicação das leis. A Cristina vai dizer, seria uma conduta em estabelecer conduta médico-científica em relação à legislação. Bom, perdão, o Eurípides, desculpa, Eurípides, é que não... essas são as dificuldades de ter as aulas sem ser presencial, não nos conhecemos, e eu conheço eu conheço 2 Eurípides até hoje, são mulheres, perdão, então, o Eurípides, perdão, Eurípides, vamos lá, dá um desconto aí, galera, sem ser presencial, a gente comete essas gafes. Vamos lá. Bom, que nós precisamos fechar aqui. Eurípides, a primeira ficou boa. Faltou aqui o seguinte, na realidade, na primeira, não é o sistema como um todo, tá certo? É a norma que orienta. Galera, por que estabelecer inicialmente que a norma ou é a positivação das condutas que tratam da utilização do ser humano em pesquisas médico-científicas, tá certo? Seria assim, tudo aquilo que a gente escreveu muito simples de concluir, seria, olha, biodireito é a positivação das condutas que tratam da utilização do ser humano em pesquisas médicos-científicas. Seria mais simples para você sintetizar a ideia correta, tá certo? Ali, Eurípides, na primeira colocação tua, ela não é para todos os, tá certo? A única coisa que ela com relação ao sistema como um todo, não é? O macrosistema vai tratar de maneira geral a vida. O microsistema vai tratar apenas o ser humano. Então, o biodireito tem a ver com o micro, a microbioética. Então, com uma parcela da vida, e não com toda a vida. Só por isso, tá bom? Mas, enfim, o conjunto o conjunto da obra ficou boa aí. Aí, Carolina, veja, não vai ser um meio termo. Nós temos a positivação, porque quando eu falo de biodireito, quando eu estou na bioética, eu estou só no campo, abstrato daquilo que é as condutas que eu espero que as pessoas realizem no trato do ser humano quando ele é objeto de pesquisa. Quando eu positivo, quando eu transformo, positivar, que eu quero dizer, eu transformo aquela conduta que não era regrada, que não era lei, em lei. Então, quando eu positivo, eu encontro algo, não encontro meio termo, eu tenho algo, eu tenho uma norma, tá certo? Então, o biodireito é uma norma, tanto que ele é um ramo do direito, certo? Ele é um ramo do direito, ele é um ramo jurídico. Então, ele busca, sim, tá correto, aí sim, a segunda parte, aí busca uma harmonia, tá certo? Entre a bioética, tá certo? E as regras de conduta, mas ela não é o meio termo, ela é o termo, ela é a positivação das normas de conduta, seja da bioética, tá certo? Aliás, é da bioética em relação ao direito. A Cristina está dizendo aqui, seria uma conduta em estabelecer conduta médica científica em relação, não é conduta médica científica, médica científica pode ficar, tá certo? Ética é conduta. Então, ética médica, conduta médica. E a ética médica é a conduta médica entre os profissionais da medicina e da visão que se tem desses profissionais pela sociedade.
Então, falar, tem que manter a ética médica. É uma preocupação de proteger a profissão, tá certo? Perante a sociedade como um todo, e de proteger os atores que exercem essa profissão. Então, não se trata de uma conduta médica científica, mas se trata de tornar regra aquela conduta bioética, para então proteger a vida do ser humano quando esse é objeto de consulta, de pesquisa médico-científica. Tá bom, galera? Aqui só fazer o exercício, veja só, eu dei para vocês o conceito e pedi apenas para sintetizar. Veja, eu estou só trazendo os exemplos aqui para a nossa reflexão, tá certo? Não quero ficar aqui, é isso, é no certo ou errado. Não é, a questão não é essa. Vocês estão no 10º semestre, vocês estão, daqui a pouco vocês estão no mercado de trabalho. Não quero ficar, daqui a pouco nós estamos juntos lá, na ponta, tá certo? Como profissionais de direito. O que eu quero trazer aqui olha, presta atenção, do conceito, a gente constrói, vamos construir uma síntese do conceito. Nós não podemos fugir da ideia, da essência do conceito. Gente, positivação de conduta bioética para a proteção da vida do ser humano. Uma outra forma de conceituar, de novo, positivação de conduta, positivação de condutas realizadas com seres humanos por ocasião de pesquisas médico-científicas para a opção da vida, segundo conceito. Um terceiro. Então, Rômulo, na realidade, o biodireito ele protege a vida do ser humano como um todo, não só da própria pessoa, né? Porque, na verdade, o biodireito são todas as pessoas que se submetem a uma pesquisa médico-científica, todas as pessoas que estão ali submetidas a uma pesquisa. Então, não é só uma pessoa. O biodireito protege todas as pessoas, tá certo? Então, é a proteção de todas as vidas, tá certo? Principalmente aquelas que estão submetidas. Ok, Rodirene, fica tranquila, vou desligar assim. Então, todas as pessoas que estão submetidas àquela pesquisa médico-científica, tá certo? Veja, existem várias formas de sintetizar o conceito, mas o mais não esquecer da palavra positivo. Condutas já existem. Eu vou positivar as condutas, certo? E para que eu positivo aquela? Para proteger a vida humana. Sempre para proteger a vida humana. Para proteger a vida humana. Tudo bem, galera, até aqui? Legal. Vamos falar sobre princípios, ó. São 9:02. Vou começar só a introduzir o tema e a próxima aula a gente avança, tá bom? Obrigado, gente, obrigado. Vamos introduzir o tema e na próxima aula a gente avança, tá bom? Galera, de maneira geral, a doutrina consensua princípios que se consideram basilares para o direito. Eles são ok. Olha só, eu tenho alguns princípios que eles são inerentes ao biodireito, porque eles têm correlação com a proteção da vida. E a doutrina consensua em torno de alguns princípios. Nós vamos falar apenas dos princípios que são consensuados, aqueles que
a doutrina majoritária absoluta. Para vocês anotarem aí, para a gente começar a próxima aula, partindo dele, quais são os princípios? São princípios, estou digitando aqui, princípios consensuados na doutrina do biodireito. O princípio da autonomia. Da autonomia. Depois nós vamos ter o princípio da... Olha só que interessante, ó. Esse é um nome diferente, ó. Princípio da sacralidade da vida Olha que nome diferente. Princípio da sacralidade da vida e da dignidade da pessoa humana. Veja, o princípio da dignidade da pessoa humana, ele é um princípio bem simples para vocês. Qual é o fundamento jurídico? Vamos lá, galera. 10º semestre, vocês estão fera. Pergunta, qual é o fundamento jurídico? Qual é o fundamento jurídico do princípio da dignidade da pessoa humana? Vocês estão bons aí? Vamos lá. Quem sabe? Quem sabe, galera? Qual que é? Legal, Ana. Quem mais? Quem mais? Quem mais? É isso? Vocês concordam com a Ana aí? Com a Bruna e com o Fábio? Certeza? Certeza? Vocês concordam com eles? Galera, ó, presta atenção. Me ouve, me ouve. Estão me ouvindo? Vocês estão no exame oral. E aí, alguém da banca pergunta aos senhores, escuta, qual é o fundamento legal do princípio da dignidade da pessoa humana? Galera, ele perguntou o princípio legal. Eu posso ter a dignidade da pessoa humana em várias leis. Eu não tenho uma lei para tratar somente do princípio da dignidade da pessoa humana. Várias, Código Civil, Código de Processo Civil, Código Penal, Código de Processo Penal, várias leis vão trazer, de alguma forma, consectários do princípio da dignidade da pessoa humana. Mas está correto o Bruno e a Bruna e o Fábio. Artigo 1º, inciso 3, galera. Você vai, se você no exame oral, ele te dá a possibilidade de você consultar leis secas, né? Código, Constituição. Você pode abrir, pode consultar, ou pode responder de cabeça, certo? Ele perguntou qual é o fundamento legal, não o fundamento constitucional. Então, a tua resposta é, olha, várias leis têm, de alguma forma,
artigos, incisos, que trazem no seu bojo conteúdos oriundos do princípio da dignidade da pessoa humana. Mas o princípio está fundamentado no texto constitucional, artigo 1º, inciso 3. É tão importante a proteção à vida, é tão importante que o legislador constituinte originário de 88 colocou no inciso 3 do artigo 1º da Constituição Federal a proteção da dignidade da pessoa humana. Colocou como princípio primeiro, tá certo? A dignidade da pessoa humana. Então, galera, é artigo 1º, inciso 3 da Constituição Federal, tá certo? Com isso, me despeço dos senhores, agradecer o nosso tempo aqui. Quero desejar aí uma ótima aula que virá agora de ambiental com o professor Clóvis. Uma boa semana que inicia hoje. Ok? Até a próxima semana. Forte abraço. Fique com Deus.